Boa noite para todos. Essa é a nossa videoconferência referente ao atado de um padrão chamado parachute, que eu vou explicar um pouco como ele surgiu. Nós temos online aqui o Anderson Volupec, o nosso amigo Ari Alexandre, o Luiz Navarro, Paulo Cases e o Renato. Então nós já temos aí um grupo de amigos que já vai começar nesse momento a ouvir um pouco a história desse padrão de atado, que é muito bacana poder pelo menos preencher um pouco de informação para que vocês saibam como tudo isso surgiu. Em 1922, exatamente, esse é o ano 100, é o centenário de um padrão, de um atado chamado Adams. Esse padrão de atado foi criado por Leonard Halliday, se não me engano é assim que se pronuncia, em 1922, para um amigo dele chamado Charles Adams, onde a mosca foi batizada. Foi batizada para entregar, olha como surgiu a colocação do nome. A encomenda tinha que ser entregue para uma pessoa chamada Charles Adams. E o Leonard Halliday entregou essa coletânea de moscas, que não tinha nome nenhum, para ser entregue ao Charles Adams. E em algum momento a fotografia dessa mosca foi publicada. E no momento da publicação, né, eles colocaram como sendo a mosca do Adams. Então começou a se chamar Adams Fly. E poucas pessoas se referenciavam como sendo do Halliday. Leonard, é o nome do meu filho, Leonard Halliday. E ele mesmo, evidentemente, fez algumas variações. O atado de hoje que nós vamos trabalhar é chamado parachute. E esse padrão chamado parachute derivou também, é uma derivação, é uma variante desse primeiro padrão de mosca seca, dry fly, chamado Adams. Então, o que aconteceu? Em 1931, você já pode imaginar que quase 10 anos depois, algumas pessoas começaram a colocar um pequeno pedaço, solda um pequeno poste, né? Imagina que aqui é a haste do anzol e a pessoa solda um pequeno poste metálico. E estavam imitando um padrão de atado que era feito na Inglaterra, aonde o hackle, o colar, diferente do padrão da Adams, o colar da Adams, que eu vou mostrar para vocês futuramente, ele é enrolado nesse sentido da haste do anzol. Enquanto que o atado parachute, ele é enrolado no sentido do pequeno pino, em volta do pino metálico. Não deu certo. Evidentemente, desequilíbrio da mosca, peso, solda. Alguns fabricantes até tentaram fazer anzol com essa característica. Com o decorrer do tempo, muito tempo depois, em 1960, também com muita imaginação, o pessoal começou a fazer o atado da parachute da maneira que eu vou mostrar hoje para vocês. Então, esse padrão de atado, que é uma variante da Adams, inclusive algumas pessoas utilizam a cor do material para atar a Adams. Eu vou usar hoje também esse material. E a maneira que ele pousava na água, a maneira que você fazia, no momento em que você fazia o arremesso e a mosca iniciava o pouso na água, parecia um paraquedas pousando, de tão suave que era. Inclusive, é muito importante, nesse momento, também orientar vocês que existe a necessidade de adaptação
nossa, como mosqueiros, pescadores, para que a gente consiga fazer a melhor apresentação possível dentro do padrão de uma parachute. E essa questão é muito pessoal, cada um vai ter sua técnica de arremesso, a sua habilidade de arremesso, mas em vias de regra, aquele mosqueiro que tiver um melhor controle da linha, melhor facilidade de arremesso e apresentação, pode variar o comprimento do tippet para poder suavizar ainda mais o pouso da parachute na água. Então uma vez que eu contei a história, o ano foi 1960. Então, se a Adams nasceu em 1922, a parachute Adams, que é uma variante da maneira que eu vou ensinar a fazer o atado hoje, é de 1960. Então, nesse momento, é um atado que tem 61 anos, 62 anos quase, porque tem uma questão de meses aí com relação a avaliar. Vou apresentar para vocês rapidamente o material que eu quero dar foco. O restante do material é uma continuidade de tudo que nós trabalhamos em diversas aulas. Essa é a aula número 19. Tá? Então, a primeira questão que eu quero colocar um pingo no i nisso, eu coloquei esse pingo no i na quinta-feira passada, mas foi uma reunião de atado, não foi uma aula de atado, é a questão desses dois materiais que estão aqui. Então, é muito importante explicar para vocês que existe uma diferença muito grande. A primeira questão que eu expliquei no início do curso, através de apresentação de slides, é que a ave, existe uma parte onde é retirada o couro. Observem que tem parte do couro do animal aqui, da ave está aqui, tá? Essa parte de cima é o chamado pescoço, é o neck da ave. Você pode comprar esse material sendo comercializado como sendo, em vez de cape, eles anunciam como sendo neck, tá? Mas é um cape também, depende muito de como ele vai ser anunciado. E essa parte de trás da nuca, tá? É o que nós vamos fazer uso, por exemplo, para poder fazer as fibras da cauda desse atado, bem como pode também ser selecionado daqui para fazer o hackle horizontal. Né? Então, a diferença básica entre uma Adams e uma parachute Adams é que o hackle de uma Adams é feito no sentido vertical, enquanto que o hackle de uma parachute Adams é feito no sentido horizontal. Ambas peças são neck. A diferença é que esse neck aqui é de uma ave fêmea, hen, e este neck aqui é de uma ave macho, é de um rooster, ou em alguns casos os amigos chamam de cock, mas comercialmente é um rooster. As fibras são geneticamente selecionadas para a criação da ave. Então, a cada nova criação segue uma linhagem genética para que tenha essas características, totalmente diferente dessas aqui. Esta capa de hen não serve para fazer o hackle. Esta capa de rooster serve para fazer o hackle da parachute. Primeiro ponto é esse. Ambas as peças são cape. A outra parte da ave, aonde também se retira a pele, é chamada sela, ou no caso, saddle, que tem características muito parecidas com essa, porém são penas mais alongadas e mais uniformes, com menos variação em relação ao seu formato lanceolado. Né? Observem que a pena ela tem uma parte mais grossa, perto da base, onde está preso no couro, e aqui em cima a ponta é fininha. Então ela não é totalmente uniforme. Tá? Ela não é totalmente uniforme. Tirei porque eu quero usar. Eu já vou deixar aqui para uso. Então essa questão aqui é muito importante. Você tomar conhecimento sobre qual é a pena que você deve comprar. Então eu aconselho a compra de dois tipos de pena. Ou esse aqui que não é uniforme,
que é no caso de um cape, ou o mais uniforme possível, que é no caso de um saddle. O meu saddle já está desmanchando. Eu vou mostrar assim mesmo. Este é o saddle. A pena é extremamente longa, tá? Extremamente longa. Isso aqui é um saddle. E você tem que selecionar entre diversas penas aquela mais adequada para o tamanho do anzol que nós vamos usar. Então eu vou deixar separado aqui sobre a minha bancada. E eu tenho várias penas que eu também já estava separando aqui para mim, para que eu possa fazer uso. Eu vou deixar sobre ele e na hora certa, na câmera 1, com close, eu vou apresentar para vocês. Uma vez apresentada a pena, se for fazer uso do saddle, também tem que ser o saddle do rooster, do galo, que ele é próprio para poder fazer o colar, o reco. Nós vamos fazer uso de um ponto de visão, de visibilidade, um indicador de visão, que ao mesmo tempo vai ser o suporte, né? O suporte para poder fazer o reco. Esse material que está aqui, depois eu mostro em detalhe, em close-up, é chamado cordão de polipropileno, no caso polyarn. Tá? Ele é comercializado dessa maneira porque ele é indicado como sendo um elemento hidrorrepelente. Ele repele a água naturalmente, o que torna ele muito bom para flutuar. Mas lembre-se, o objetivo principal desse elemento é que você possa ter uma excelente visualização da mosca assim que ela pousa na água. Tá? Existem vários fabricantes, depois eu entro em detalhe. Eu quero trabalhar agora mostrando mais precisamente a técnica de montagem desse padrão de atado. Então, em vez de trabalhar com essa câmera número 2, eu vou fazer uma troca rapidamente aqui. Observem esse anzol que está aqui. Estou colocando o polegar para poder realçar aquelas 3 pintas. Então, o que eu fiz com essas pintas que eu coloquei aqui? 2 dessas pintas vocês já sabem, já estão acostumados. É onde eu vou iniciar a colocação do atado e o meu limite final, que eu não quero passar daquele ponto. Eu vou trabalhar na montagem desse padrão somente na parte reta do anzol, a sua haste reta. Aquela pinta que está ali intermediando entre as duas, ela foi colocada apenas no visual. Eu não usei régua, não medi nada. Mas eu vou ensinar vocês também a fazer uma medição quando for colocar o fio do atado. Isso vai facilitar bastante que vocês possam fazer a montagem o mais semelhante possível de uma coleção de moscas que você vai fazer. Por exemplo, um atado de 1 dúzia de parachute, você vai seguir uma regra para poder colocar o poste de todas elas no mesmo local. Tá bom? Então vamos começar. A outra questão é esse anzol. Esse anzol aqui é um Tienco TMC 100. Tá? As especificações de fabricação desse anzol são típicas e excelentes para fazer a montagem de uma mosca seca, de uma dry fly. O que eu quero explicar para vocês é que essa mosca, da maneira que nós trabalhamos com ela, ela é um ser emergente, que acabou de emergir na superfície. Mesmo assim, nós vamos trabalhar com o anzol dry fly, que é o indicado para ela. Com relação a chamar parachute de dry fly ou de emergente, o fato dela flutuar sobre a superfície da água não caracteriza essa mosca como sendo uma mosca dry fly, seca. E sim, é um inseto imaturo que acabou de chegar na superfície, se viu livre do seu exoesqueleto, no caso do seu exoesqueleto, e está se preparando no estágio de subimago para poder voar e se afastar da água para poder terminar o seu ciclo de maturidade, para que ele se torne um inseto adulto por completo para procriar. Nesse caso,
como o corpo dessa mosca fica sobre o espelho d'água, flutuando na tensão superficial da água, em alguns casos o corpo, inclusive, ele submerge uma parte dele. Eu considero esse padrão de atado como sendo um emerger. Fica apenas como opinião minha, embora vocês possam ver alguns livros classificando essa mosca como emerge e outros livros classificando como sendo dry fly. Ou seja, tem livro que considera um inseto emergente e tem livro que considera uma mosca seca. Iniciando o atado, em consideração ao padrão chamado Adams, eu escolhi o fio de atado na cor cinza. Também aqui, um tom de cinza. Espessura 8/0. Equivale a aproximadamente 72 denier. Suficiente para poder fazer esse atado. Hoje eu vou trabalhar com esse aparato óptico aqui que vocês já conhecem. Vai me ajudar a ter um melhor ponto de visão. Iniciando a colocação do atado de maneira econômica, eu evito tirar em demasia o fio de atado da bobineira, do bobbin, indexando a primeira volta no local que eu já expliquei para vocês que eu mantenho liberado e preenchendo com fio de atado algumas voltas, o suficiente para dar tração e poder me ver livre do excedente do fio de atado. Uma vez feito isso, vocês podem, difícil visualizar, eu mantive uma parte próxima ao olhar do anzol livre. Levei o fio de atado e agora eu vou mostrar para vocês, embora esteja pintado aqui, como é que vocês podem encontrar essa pinta novamente. Essa pinta ela pode ser colocada da seguinte maneira. Primeiro, só no visual, não precisa colorir. Segundo, você pode imaginar a posição dela. Você divide entre a curvatura do olhar, aqui em cima, onde inicia a haste, e aqui atrás, o ponto final, onde inicia a curvatura. Então você tem um ponto de inicialização de curvatura do olhar aqui, e um ponto de inicialização da curvatura referente ao gancho do anzol. Você vai ter uma linha reta entre os dois pontos da minha unha. Divide em 5 pedaços na sua imaginação e coloca essa pinta em 1/5 de distância da curvatura do olhar. No máximo 1/4. Então, qual é o ponto de medida para colocar o poste? Entre 1/5 e 1/4 do comprimento da haste. Nesse caso, como eu comecei um pouco recuado aqui para trás, eu vou levar o fio de atado até na metade da haste. Pronto. Vou colocar aqui, vou considerar aqui como sendo metade da haste. Tá? Então você pode trabalhar dessa maneira para colocar a montagem do poste, aonde você vai voltar o fio de atado, né? Se eu andei até aqui considerando a metade, deixa eu tirar, porque mecanicamente seria mais ou menos aqui a metade, certo? Eu tirei uma volta só para corrigir. Eu vou levar agora daqui para frente. Se eu trouxe aqui e aqui é metade, eu vou voltar para cá mais uma metade do espaço que eu deixei livre aqui. Quando eu voltar mais uma metade, eu vou estar marcando o ponto de indexação chamado 1/4, que é aqui, tá? E nesse quarto aqui você pode montar o poste. Ou seja, você vai colocar o fio de atado, vai levar até a metade. Uma vez marcar na metade, você vai voltar mais metade. Quando você somar 1/4 mais 1/4, mais 1/4 mais 1/4, você vai ter 4/4, que é um inteiro. Então aqui o fio de atado está posicionado no ponto chamado 1/4. Tá? E vocês observem que eu coloquei a pinta branca no lugar errado, ou seja, visualmente eu errei. Por isso que eu prefiro trabalhar utilizando o próprio fio de atado para medir para mim.
Uma vez que você colocou aqui e você indexou o local do poste, você pode comprar esse material que está aqui. Tá? Esse material que está aqui é o polipropileno, né? Poliiarne, que é chamado assim. E tem em diversas cores. Branco, laranja, verde, cinza e outros tons, por exemplo, tan. E são diversos, tem até na cor preta. E você para poder montar o poste da maneira que você achar que deve ser. Eu vou usar a cor branca porque dá um bom contraste. A cor branca só não dá um bom contraste em determinado local do rio em que esteja com grande quantidade de bolhas de espuma. Ou seja, assim que a pequena cachoeirinha cai, aquele setor todo onde a cachoeira cai, cria um vetor de espuma e você, quando arremessa por ali, você perde um pouco o ponto de visão. Por isso que algumas pessoas preferem fazer uso do poliarne de outra cor. Com relação à espessura, esse anzol aqui é número 10. Eu estou usando ele número 10 apenas por uma questão de visualização para a câmera, né, e para facilitar o meu trabalho. Eu não costumo montar parachute com anzol número 10. Então, se vocês forem trabalhar com um anzol cada vez menor, número 12, 14, 16, 18, você precisa também ter um pouco de coerência com relação ao uso desse material. Esse material que está aqui, do jeito que está, ele está um pouco bruto. Tá? E se você for trabalhar com ele desse jeito que está aqui, né, você vai dar um poste muito grosso. Principalmente se você fizer essa dobra aqui, ó, você vai estar duplicando a quantidade de material e vai ficar com muito volume. Então, como é que eu faço para trabalhar com esse material? Né? Eu não trabalho com ele preso aqui. Né? Eu corto um pedaço e divido esse pedaço em duas partes. Né? É um hábito meu trabalhar dessa maneira. Então, eu já tenho um vinco. Observem que esse meu poliarne aqui já tem um vinco aqui que ele estava preso. Né? Ele estava preso aqui dessa maneira. Olha aqui, ó. Ele estava preso dessa maneira que está aqui. Olha o outro lado de trás. Tá? Ele estava preso dessa maneira e criou aquele vinco que está ali. Então eu vou cortar o mais próximo possível desse vinco para poder usar uma seção mais reta possível dele. A seção menos deformada possível. Pronto, cortei. Cortei errado, espera aí, um instantinho só. Pronto, cortei, separei ele. Está um pouco longo, né? E existem diversas técnicas de montagem, aonde você pode montar sobre a haste. Existem várias técnicas, eu não vou explicar todas nesse momento. Tá? Então eu vou explicar primeiro a técnica mais simples para poder prender ele. Possivelmente foi a mesma técnica que eu ensinei para o Paulo Casi quando ele esteve aqui em casa para montar a primeira parachute dele. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uso da agulha, né? Eu vou fazer uso do bodkin para poder dividir esse chumaço ao meio. Então é tudo muito no visual. Tá? Então eu vou usar a agulha, eu vou passar a agulha aqui no meio, tá? E vou começar a separar esse poliarne em duas seções, né? Como se fosse montar duas asinhas. Olha só, já estou começando a ter uma visão de separação do material, para que ele fique meio a meio. Se você for trabalhar com anzol muito menor ainda, né? Se você for trabalhar com anzol número 16, possivelmente você vai ter que dividir esse chumaço em 3 seções. Tá? E é tudo muito no visual mesmo. Não adianta querer fazer com absolutismo, que você não vai conseguir um calibrador para poder medir isso e dividir exatamente ao meio. Então divida ao meio da melhor maneira que você puder, ou divida em 3 seções, ou se for trabalhar com anzol número 22, você vai ter que dividir esse poliarne em 4 seções. Quanto menos material você colocar, mais proporcional ao uso do anzol menor estará. Tá? Eu já separei aqui no visual. Tá? É necessário abrir.
dessa maneira que eu tô fazendo aqui, tá? Eu tô separando mesmo, tá? Olha aqui, ó. Eu vou separando e eu criei agora 2 tufos. Um desses tufos, para não voar, né? Para não sair voando aqui, para não desaparecer, eu vou prender ele com um alicate. Eu vou prender com recoplier, tá? Eu tenho um alicatinho aqui, um recoplier, que é esse aqui. Olha aqui, ó. Recoplier, eu tenho um reserva, tá? E eu prendo ele aqui e evita do vento levar. Né, é difícil trabalhar com esse calor aqui, danado. Tá? E esse outro material que está aqui, eu vou dobrar ele. Tá? Eu vou dobrar ele aqui, passando pelo passando o fio de atado sobre ele. Então tem pessoas que montam ele colocando por cima. Um exemplo, eu dei 3 voltas e tem gente que dobra ele aqui, ó. Dobra ele dessa maneira. E tem pessoas, eu vou tirar novamente 3 voltas, e tem pessoas que gostam de colocar ele atravessado pela haste do anzol, dobrando dessa maneira, tá? Dessa maneira que está aqui. E agora sim vai prender ele, tá? Então você vai ter que escolher qual é a maneira que você vai querer fazer esse trabalho. Eu escolhi assim, tá? Eu vou agora começar a colocar o mais próximo possível do ponto que eu indiquei. Então eu vou dando uma volta de cada lado, uma volta de cada lado, como se fosse fazendo uma figura X, tá? Uma figura X. Dessa maneira. Pressiona o conjunto e balança ele um pouco, mexendo para a esquerda e para a direita. Para a esquerda e para a direita é que ele vai se agrupar. Tá? Ele vai se agrupar. E você vai poder visualizar se ele está bem próximo da marcação de 1/4 ou da marcação de 1/5 da haste do anzol. Realmente fica muito difícil você precisar sem fazer medição. Então eu também não quero medir aqui porque eu estou acostumado com a maioria dos atadores a usar esse padrão de colocação do fio de atado para poder criar o ponto de indexação do poste. Então essa técnica de levar até metade, né, e indexar no meio e depois voltar mais metade, criou para mim a posição de 1/4. E agora eu tenho como trabalhar através desse movimento de balanço, eu tenho como colocar ele mais bem ajustado para um lado e para o outro. Tá? Então eu tenho aqui, estou dando a volta de novo, figura X, figura X, figura X, figura X. Tá bem forte. E agora eu posso, mantendo uma ligeira tensão, agora tem que ser mão delicada, não adianta querer fazer com mão bruta que não vai conseguir. Tá? Você vai levantar e vai começar a dar as voltas lateralmente, fazendo um envoltório com fio de atado, né? Você vai enrolando em volta do poste e vai subindo suavemente. Observem que quando eu seguro aqui em cima, eu dou tração no anzol. Ao mesmo tempo que eu dou tração no anzol para levantar ele, eu também dou tração no bobbin para fora. Tá? Eu estou puxando para fora para poder apertar. Então toda essa seção aqui de meia volta, eu dou tração no poste para cima e dou tração do lado de fora que estava aqui para o meu peito aqui, ó, dando tração. Então quando chega nesse ponto eu afrouxo tudo e giro suave, meia volta. Seguro, dou tração e giro de novo. Suave, meia volta. Tração, pressão e vem para o tórax. Solta, suave, leva o fio de atado. E vai fazendo isso, tá? E é tudo no olho mesmo. Não adianta querer fazer mais do que o olho. Você vai ter que fazer apenas
você não tem como calibrar essa medida, tá? Mas existe uma orientação. A orientação que eu posso te dar é que se você deitar esse poste aqui, tá? Ele não pode chegar na curva do olhar. Então você vai continuar enchendo, você vai continuar fazendo o enchimento dele, volta por volta, até que ele ocupe com o fio de atado quase o comprimento, tá? Dessa partezinha aqui final, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa partezinha aqui que vocês não estão vendo bem, aonde tem fio de atado, tá? Você vai tentar fazer esse poste ficar muito próximo do tamanho dele também. Esta medida que está aqui é muito próxima desta medida que está aqui do fio de atado. Lembrando que exatamente aqui na curva não tem fio de atado. O arame do anzol está exposto. Então eu tenho aqui esse ponto de indicação de tamanho versus esse que está aqui. E agora eu posso continuar fazendo a colocação até chegar naquela medida só no olhômetro mesmo. Ó, para mim já está bom. E agora eu vou descer o fio de atado, volta por volta. Eu vou descer, tração, frouxo. Tração, estica, frouxo. Tração, estica, frouxo. Tração, estica, solta, frouxo. Até chegar na parte de baixo. Pronto. Já está criado o ponto de colocação do poste. Algumas pessoas acham que você deve fazer esse poste aqui com muito volume para poder fazer a mosca flutuar. Então eu tenho uma excelente notícia para você. Não é o poste que vai fazer a mosca flutuar. O que faz a mosca flutuar, ficar sob a tensão superficial da água, é o hackle feito com a pena. É o colar feito com a pena que vai ter essa característica de manter flutuabilidade. Esse ponto esbranquiçado aqui é para que você possa ver, enxergar bem essa mosca de longe. Uma vez feito isso, tem atador que gosta de colocar a pena do colar nesse momento. Se eu até poderia colocar a pena do hackle nesse momento aqui, apenas fixar ela, tá? E depois deixar para enrolar. Mas eu não vou fazer isso, porque existe essa maneira e existe a maneira de você fazer a cauda e o corpo primeiro e depois você pode fixar a pena. É relativamente simples colocar a pena aqui agora, né? Se eu fosse usar essa pena que está aqui, por exemplo, né, que eu separei, eu peguei ao acaso, eu nem selecionei essa pena, eu tirei ela ao acaso desse cape que está aqui. Desse cape. Eu nem sei se peguei a pena, né, a pena correta. Mas existe uma ferramenta que é o chamado calibrador de pena, hackle plier, calibrador do colar, hackle gouge, ou a pronúncia hackle gouge, tá? Onde você tem essa ferramenta que está aqui, com essa coletânea de cores aqui, marcando, né, um semicírculo, marcando com ordem numérica qual seria a pena ideal para o anzol número 10, número 12, número 8 e daí em diante. Então essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade seria você usar o próprio poste, né? O próprio poste que você vai montar aqui, ó, ele seria a sua ferramenta calibradora, para que você possa medir se o colar está bom ou não. Existem diversas maneiras de medir esse colar. Não, inclusive alguns livros orientam muito, né, que você tenha esse ponto imaginário aqui, né, esse ponto de indexação final, que vai ser o ponto de montagem do corpo, né? Daqui para trás o corpo da mosca não vai mais. Então qual é a pena que você escolhe para colocar aqui? Então você escolhe uma pena que tem as cerdas, ou no caso as barbas, com comprimento que vá do poste até esse ponto de indexação. O ponto de indexação apagou. É que eu tô com, eu transpiro aqui com a mão e o ponto apagou, não está mais visível.
mas seria mais ou menos ali onde eu estou marcando, de branco. Tá? Aquele ponto ali seria o ponto de indexação. Então eu tenho essas opções, né? Eu tenho a opção de montar a cauda agora ou colocar, deixar a pena presa primeiro para depois colocar a cauda. Eu vou colocar a cauda para ter mais espaço para poder trabalhar. Essa parte para montar aqui a pena eu posso deixar para a sessão final. Vamos montar a cauda utilizando a própria pena, né? Então eu já havia separado aqui, já estava separadinha aqui, né? Essa pena aqui é a pena que havia separado anteriormente. Eu prefiro fazer uso dessa pena que está aqui para fazer a cauda da Adams, porque está na mesma cor que eu faria uso do colar. Então eu tenho a pena separada e eu vou repetir aquele exercício anterior que eu tinha feito com vocês. Vou voltar o fio de atado até a indexação da metade do corpo, é aqui. Voltei metade da haste, levei o fio de atado até a metade. Pronto, eu vou usar essa pena aqui. Ela já está longa o suficiente. Observem como essa parte final da pena, ela tem as barbas bem longas. Então eu vou usar aqui a parte de baixo, que fica mais perto do talo. Eu vou me desfazer do fluff, né? Que o fluff nesse momento não vai ter utilidade nenhuma para a gente. Eu quero a parte mais espigada da pena. Então eu vou ter que descartar toda essa parte aqui para que eu possa pegar. Eu vou descartar de um lado e do outro. Vou continuar rebatendo a pena para trás. Pronto, continuar rebatendo a pena para trás. E vou separar as porções que eu quero. Tá? Então eu já separei aqui uma boa porção. E vou fazer aquele exercício, né, de fazer volume. Lembrando que eu estou fazendo esse exercício porque o anzol é muito grande. Anzol número 10. Tá? Então eu coloquei as cerdas a 90 graus do rack. Juntei as pontas. Elas estão bem alinhadas. Pincei, puxei, arranquei. Vou deixar essa pena aqui bem próxima de mim para não me confundir. Agora eu vou dar uma pequena salivada nela. Tá? Uma pequena salivada para poder unir. Pronto, tá aqui, ó. Já tá com uma quantidade razoável aqui. Vou fazer a troca de mão. Vou fazer o alinhamento. Lembrando que eu só tô colocando aqui nesse momento, né? Essa primeira volta, essas duas voltas que eu tô dando aqui não é para montar a cauda, não. Eu só tô juntando o material. Eu tô agrupando o material. Eu vou fazer outro pinch, né? Eu vou pegar mais uma porção, mais uma outra porção bem parecida com aquela. Eu estou escolhendo aqui de onde eu vou tirar. Pronto, já achei. É aqui que eu vou tirar. Tá? Então eu vou botar 90 graus, as cerdas, vou juntar todas elas e vou pinchar. Essa parte aqui está deformada. Tirei para jogar fora. Estava deformada e ia dar uma cauda torta ali. Pronto, agora eu consegui a parte reta. Aqui, ó, a parte retinha, as cerdas estão retinhas. E eu agora vou pinchar, fazer o pinch aqui. Juntei tudo, agrupei. E vou fazer aquele exercício novamente. Colocar um pouco de saliva para poder juntar as peças. Pronto. E agora eu vou alinhar as pontas. Eu vou alinhar as pontas. Agrupei, desenrolei, tirei. Tá aqui os dois pinches, as duas seções. E agora eu posso, com um pouco de saliva, eu vou agrupar elas e vou fazer a cauda daqui. Pronto, já estou com a cauda preparada. Dei uma pequena salivada novamente. E vou ver se esse volume vai ser bom. Tá ótimo para mim. Tá? Então a minha cauda vai ter que ter, basicamente, eu vou medir a cauda da parachute. Tá? Ela é medida do olhar do anzol, tá? Do olhar do anzol até a curvatura final aqui do anzol. Ou seja, o comprimento do anzol inteiro.
Então eu estou criando pontos de indexação visual, né? Já achei aqui o ponto de indexação visual e vou levar o feed atado. Como eu estou trabalhando com anzol muito grande, então eu vou levar o feed atado até o ponto de indexação final. Na minha mão já está indexada a posição que eu quero e vou montar aquele truque da última aula, né? Ou seja, eu vou encostar as cerdas lateralmente, tá? Esse exercício tem que ser feito para o meu lado, que eu estou aqui trabalhando. Eu não gosto de trabalhar por cima da haste. Se você quiser trabalhar por cima da haste, dessa maneira que está aqui, é necessário ter uma técnica de onde você com o dedo indicador e com o dedo polegar, você vai acochar, né? A melhor palavra que eu posso usar é essa. Você vai acochar esse agrupamento de penas que está aqui, junto com o seu dedo indicador e o teu polegar, usando como limitador, tocando e apertando a haste do anzol, para que você possa dar essa primeira volta suavemente e a segunda volta suavemente, para que a pena fique atrás, né? Como está aqui. Mas eu não gosto de trabalhar assim. O que eu gosto de fazer é agrupar as penas lateralmente, colocar na lateral do anzol e fazer um giro suave, colocando ele aqui por cima. É um pouco mais difícil você fazer essa manobra que está aqui, mas ela te ajuda bastante. Soltou. Um instantinho só. Sem saliva fica difícil. Pronto. Agrupei. Pronto. Já está montado. Só tô vendo se escapuliu muito. Não escapuliu não. Tá bem colocado aqui por cima. Estou olhando o lado direito, estou olhando o lado de fora. E agora eu vou fazer um preenchimento. Eu estou espaçando, eu estou usando aquela técnica do espaçamento para não fazer muito volume com fio de atado. Eu estou espaçando ele para poder fazer o travamento da cauda. Tá aqui, ó. Tá, ficou boa. Ótima. Com relação à cauda abrir um pouquinho, tá? É importante que ela faça o efeito leque, bem suavezinho, não precisa abrir espanando não, tá? Para que quando a mosca pousa na água, ela tem mais área de toque no espelho d'água, aonde a cauda, como se fosse uma pequena vassourinha, ela fica tocando na tensão sobre a água, onde tem tensão superficial, e ela mantém mais tempo de flutuabilidade da mosca, desde que aconteça essa pequena abertura que está aqui, tá? Ela abre um pouquinho, tem gente que gosta de trabalhar isso um pouco mais, tá? Eu não vou trabalhar mais isso não. Do jeito que está aqui, está muito bom. Algumas pessoas gostam de passar o fio de atado. Eu vou colocar dubbing. Eu vou colocar o dubbing. Tem gente que gosta de levantar a cauda e passar o fio de atado por baixo dela. Assim. Pronto. Para poder fazer o efeito da vassourinha. Para poder dar uma espanada. Você pode fazer assim ou não. Lembrando que depois que ela estiver molhada, a tendência é agrupar. Tá? Então, uma vez que eu coloquei aqui, eu vou levar rapidamente o fio de atado um pouco para frente e vou colocar agora o dubbing. O dubbing que eu escolhi também é aquele dubbing macio que eu usei na última aula. É o dubbing para dry fly, especificamente para mosca seca. É um dubbing bastante fácil de trabalhar. Se algum amigo tiver algum problema com relação a alguma falha do meu microfone ou coisa parecida, eu peço que abra o microfone e me avisa. Por favor. Tá? A técnica
já tinha, na última aula eu já tinha tirado um pouco de material daqui. Vou continuar trabalhando, colocando pouca quantidade, eu vou tirar uma quantidade X, e com essa quantidade X na minha mão, eu vou colocando pouco a pouco no fio de atado. Lembrando que o corpo dessa mosca não tem segmentação. O Leonard Halliday, quando criou essa mosca, colocou somente dubbing. Mas nada impede que você faça uso de um fio super fino de cobre para depois enrolar aqui fazendo segmentação. Mas hoje não vou colocar não, eu vou colocar como ele originou o atado, né? Aonde a Adams na época foi feita sem colocar segmentação. E a Parachute Adams também. A técnica é a mesma, colocando pouca quantidade. Lembrem que eu tinha recuado o fio de atado um pouco para cá. Nas próximas voltas que eu levar o atado para trás, eu já vou ter ele indexado no ponto que eu quero. Né? Eu tenho material de atado, eu tenho ainda dubbing aqui para poder juntar um pouco mais de material um com o outro. Estou trabalhando com anzol muito grande, anzol número 10. Se eu estivesse trabalhando com anzol número 18, essa quantidade de dubbing aqui já seria mais do que o suficiente. Quem quiser colocar um pouco de material, cera, né? O wax, pode colocar um pouco de cera para poder ajudar ao dubbing ser colocado. Estou colocando uma maior quantidade já aqui na parte de baixo. Não sei se vocês estão vendo, mas eu já posso agora começar a preparar, fazer o corpo da minha Adams. Lembrando que o corpo é cônico, né? Existe ele é cônico, então é necessário colocar mais material para ele ganhar volume. Alguns autores, alguns atadores colocam uma quantidade bem grande mesmo de dubbing, fazendo com que o corpo fique bastante cônico. Eu vou colocar progressivamente, de acordo com o que eu for observando de necessidade. Eu sugiro que vocês façam, aqueles que são aprendizes também, aconselho que vá colocando o dubbing dessa maneira que eu estou colocando aos poucos, para poder fazer o volume mais coerente possível. Senão você vai colocar um cônico demais e a mosca vai ficar muito volumosa. Observem que o corpo já está cônico, né? Eu já estou fazendo a silhueta dele. E eu agora vou parar aqui. Depois eu vou voltar a colocar dubbing, porque agora eu quero colocar o reco. Então eu vou dar uma pausa aqui na colocação. Pronto. Em algum momento eu vou voltar. Eu vou voltar a colocar dubbing aqui atrás para fazer o corpo correto. Né? Sobrou uma pequena quantidade de dubbing aqui. Bem, eu vou colocar ele de novo dentro do blister, dentro do estojo. Coloquei de volta para o estojo e eu agora vou montar o reco com vocês. Tá? Para a montagem do reco, eu vou usar o próprio poste para poder medir. Tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver com facilidade. Eu vou tentar mudar o ângulo aqui um pouquinho, trocar o ângulo um pouco. Observem que eu estou encostando o rack da pena bem rente ao poste. Tá? E a ponta, eu não sei se vocês conseguem visualizar, a ponta do colar está bem aqui assim, um pouquinho mais à frente do final do corpo da mosca. Você pode selecionar uma pena um pouco menorzinha, né? Ou deixa eu ver essa. Essa aqui está até maior. Essa aqui ficou boa. Essa está muito boa. Tá? Essa está na medida que eu quero. Tá? Essa pena aqui ela é bastante longa. É uma pena retirada de um saddle. Tá?
Então o Saddle tem essa característica de uniformidade. A medida aqui está exata, tá? Tá passando um pouquinho aqui, a ponta do reco do colar tá passando um pouquinho de nada aqui do final do corpo da mosca, tá bom? Então eu vou usar essa seção que está aqui, e essa outra seção que está aqui é um pouquinho maior, eu posso usar depois para fazer outra peça. Eu vou cortar, inclusive, eu vou fazer um corte aqui. Tá? Eu vou fazer um corte desse reco. Pronto, fiz o corte. Ele é tão grande, Saddle, né? Ele é tão grande que eu posso, por exemplo, cortei e ainda continuo com ele grande. Né? Então eu tenho ele aqui. Eu vou desbastar essa seção de baixo do Saddle. Tá? Essa seção de baixo eu vou tirar as cerdas para expor o hack. E lembrando que o Saddle, como toda pena, que vocês vão se acostumar com o trabalho, existe um lado côncavo e um convexo. Tá? Esse lado aqui é o que brilha, que tem mais cor, é a parte de cima. Essa parte aqui mais pálida, com menos intensidade de cor, vai ser a parte de baixo. Então eu vou trabalhar a colocação desse colar dessa maneira que está aqui. Né? Esse comprimento que está aqui, eu vou aumentar um pouco de nada, pouca coisa, tá? Para que eu possa agora, tá? O Saddle tem um hack bem macio, tá? Um pouco diferente do Cape, né? O Cape, geralmente, essa parte aqui do hack não é tão flexível, não é tão macia, tá? E eu também vou trabalhar ele bruto. Eu poderia, por exemplo, explicar para vocês como é que se pela o hack de um lado todo, mas eu não vou fazer isso, tá? Eu vou simplesmente, tá? Por que eu estou afastando? Deixa eu explicar para vocês essa questão. Lembre-se que eu vou ter que preencher essa parte do poste que está aqui. Eu vou preencher, eu vou correr ele aqui por cima, junto com o hack da pena. Então o que eu estou fazendo? Eu tô colocando a primeira volta, 2 voltinhas, para eu poder medir. De modo que eu levante a pena, tá? E ela fique com a localização. Eu preciso colocar de modo que eu tenha uma seção vazia para poder colocar o fio de atado prendendo o hack. Então eu vou começar a fazer a colocação, tá? Eu dei 2 voltas aqui, 3 voltas agora, e vou dar 2 voltas na frente do poste. 1, 2, 3 voltas na frente do poste. Então eu consegui travar o hack atrás do poste e na frente do poste, 3 voltas de cada lado. E eu agora posso descartar essa ponta do hack que está aqui, de modo que eu possa voltar. Voltei para trás, levantei o poste e agora eu vou começar a fazer aquela manobra de novo. Tensão, tensão, suave. Mantenho o poste em pé e o hack da pena fica colado nele. Novamente, tensão, pressão, suave, solta, dá a volta. Levanta tudo de novo e continua. Levanta tudo de novo, continua. Tensão, tensão, suave, suave, até chegar na parte de cima. Chegou na parte de cima, desce. Leva o fio de atado volta por volta. O poste começa a ficar duro. O poste começa a ficar rígido. Tá? Ele fica mais estável para você poder fazer o seu trabalho. E agora eu posso manter o hack, eu posso manter a pena aqui, tá? E vou poder, daqui a pouco eu vou começar a enrolar, né? Eu vou começar a enrolar essa pena para fazer o reco em volta do poste. Só que antes disso,
Antes disso, eu vou terminar a colocação do dubbing, dando continuidade à silhueta, ao formato do corpo. Tá? Eu tô com esse material, tá aqui, ó. Peguei mais uma quantidade de dubbing. Lembrando que eu estou usando o dubbing extra fino, que é o dubbing para mosca seca. A cor é cinza, como foi a cor escolhida para fazer a Adams, que eu tô montando um padrão chamado Adams Parachute. Estou colocando uma quantidade um pouco mais generosa de dubbing, porque agora eu já quero fazer um pouco de volume, né? Eu quero fazer um pouco mais de volume. Quando começar a enrolar aqui, ó, eu já tenho que fazer o corpo ficar cônico. Pronto. Observem que o corpo está cônico até aqui. Né? Vou continuar colocando o dubbing. Dessa vez eu vou fazer uma figura, né? Eu vou fazer uma figura X aqui. Vou fazer uma figurinha X com esse dubbing colocado aqui. Eu vou enrolar o fio de atado fazendo a figura X, tá? Essa figura X nada mais é do que você dar uma volta com o fio de atado, já com o dubbing colocado, na frente do poste e na parte de trás do poste, nessa posição que eu estou indicando. Aqui, para que eu possa ter a silhueta do corpo do inseto, tá? Essa silhueta aqui eu preciso concluir ela, e para concluir eu preciso de um pouco mais de dubbing. Não precisa colocar muita quantidade não. Tá? Eu já posso, por exemplo, levar até a parte do olhar do anzol. Agora eu já cheguei aqui, ó, cheguei até o olhar. Eu não vou fazer mais enchimento aqui, tá? Eu não vou fazer mais enchimento aqui na ponta, porém eu vou fazer enchimento levando o corpo para trás. Tá? Esse enchimento eu estou fazendo colocando um pouquinho mais de dubbing. E para cada volta que eu for dar, que eu fizer, eu vou preparando a silhueta final. A conicidade final que eu quero para esse corpo. Pronto. Consegui fazer exatamente da maneira que eu queria. Tá aí o corpo da parachute. O poste está rígido, está firme, tá? Ele não se move. Eu já vi alguns atadores passando um pouquinho de cola, tá? Mas eu não vejo necessidade desde o momento em que você siga aquela técnica da figura X, né? Que você vai colocando e vai fazendo a figura X. Sobrou agora um pouquinho de dubbing aqui que eu posso retirar. Tá? Já ensinei para vocês como é que eu faço, né? Quando sobra dubbing eu puxo e corto o excesso. Pronto. E agora eu posso trabalhar enrolando o record. A primeira volta que eu vou dar, eu vou esticar esse poste bem esticadinho. Vocês podem ver que eu estou fazendo força, o anzol está, inclusive, arqueando, né? Essa amostra do Monroy é muito boa, ela tem um grip muito bom. A primeira volta bem rente aqui em cima, tá? E evitem girar o record, tá? Se o record girou, é que ele foi colocado errado. Se o record girou, você precisa corrigir ele. Põe ele na posição, mantém a tração, segura, mantém a tração. Não pode perder tração aqui, tá? Não pode perder tração. Tá? Se perder tração, vai ficar difícil. Observem a quantidade de voltas que eu tô dando, é muito grande. E agora eu vou começar a descer bem agrupada essas voltas. Bastante agrupada. Bastante agrupada. Tá? Até chegar na parte de baixo.
Isso. Deixa-me ver agora com mais precisão como é que tá. Cabe mais uma voltinha só. Pronto. Mais uma volta. Tá? Então agora eu tenho o reco colocado, tá? Uma quantidade muito grande de cerdas. Essas cerdas aqui vão dar flutuabilidade. E agora eu vou ensinar vocês a travar. Né? Observem que o fio de atado ele tá parado aqui na parte de trás do poste. Eu vou descer a pena. E agora observe que eu estou dando tração para baixo. O anzol chega a vergar para baixo. E agora eu vou colocar a linha na horizontal junto com a haste do anzol. Levei ela para o lado do meu tórax. Eu desço ela um pouquinho. Subo, desço para o outro lado. E estou enrolando em volta. Eu estou travando na parte inferior do poste o rack da pena. Eu perdi as contas de quantas voltas que eu dei, mas é o suficiente essa quantidade de voltas que está aqui. Tá? Eu vou agora observar como é que ficou. Perfeito. Tem uma quantidade muito boa. Ficou bom. E o que eu posso fazer aqui agora é reforçar essa colagem, né? Essa colocação, fazendo uma colagem. Né? Eu já tenho espaço para trabalhar, então eu posso colocar um pouco de red cement, ou então eu posso colocar esmalte. Né? Vocês se lembram? Eu andei diluindo esse esmalte aqui. Andei fazendo a diluição desse esmalte. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, com muito cuidado, vocês precisam ter cuidado com o exagero de resina, tá? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem abrir um pequeno espaço aqui, né? E colocar uma voltinha, uma gotinha de resina no fio de atado. Pronto. Tá? É uma quantidade mínima. E agora eu posso continuar dando mais uma volta. Mais uma voltinha. Pronto, mais uma última volta e pronto. E agora eu terminei aqui. Observem que o fio de atado está na parte de cima, da haste, tá? Na parte de cima da haste. E eu agora posso simplesmente levar diretamente para o olhar do anzol, passando por cima do corpo da mosca e deixá-la cair o mais próximo possível. Né? O fio de atado eu posso deixar ele cair o mais próximo possível do olho do anzol. Usando aquela ferramenta chamada half hitch, eu vou finalizar essa mosca. Eu vou usar uma ferramenta um pouquinho mais fina. Half hitch é um caninho, né? Observem que é um tubo, é um caninho, onde eu tô primeiro medindo aqui o olho do anzol. Encontrei uma medida muito boa e eu agora posso fazer aquela finalização, 2 voltas em volta dele e levo até o final. Linha frouxa e aperta. Vou repetir. Não sei se vocês estão visualizando bem. Existem algumas ferramentas, né, como por exemplo esse Whip Finish aqui. Na parte final dele tem um half hitch. Então eu posso trabalhar com ele também, dando 2 voltinhas aqui no final, tá? E levando o fio de atado até ali em cima. Não está deslizando com suavidade, porque está oxidado o meu half hitch está oxidado. Eu vou usar esse aqui, que esse aqui é inox. 1, 2. Pronto. Repete o exercício. 1, 2.
Pronto. Eu tenho aplicação de cola no poste e eu agora vou aplicar um pouco de cola nesse nó que está aqui. Tá? Primeiro eu vou cortar fora. Tá? Vou cortar fora o fio de atado. Pronto, cortei ele fora. Eu tenho a vantagem de poder trabalhar com a morsa de cabeça para baixo, porque essa morsa aqui ela é rotatória. Tá? E eu agora posso colocar a minha resina Red Cement para poder finalizar a mosca dessa maneira que vocês já sabem que eu estou acostumado a fazer. Eu puxo aqui o pincel, tiro o excesso, o máximo possível que eu puder tirar do excesso, e eu agora vou poder usar a ponta da agulha, o bodkin, para tirar a resina e colocar essa pequena gotinha de resina no queixo da mosca, aonde está o fio de atado. Tá? Uma pequena quantidade é o suficiente. Lembre de, toda vez que for trabalhar com o vidro de Red Cement, fechar ele para não evaporar. Limpei a ferramenta e agora eu posso cortar essa parte excedente do rack. Né? Como é que eu corto? Eu tenho a facilidade aqui de trabalhar com a morsa, com a mosca de cabeça para baixo, e eu posso visualizar o corte mais rente possível. Fiz o corte, sobrou um pouco de pena aqui. Veremos se vai ter uso. E eu agora posso fazer o corte do poste. Né? Alguns amigos me perguntam como é que eu faço para medir. Então, para medir o corte do poste, eu coloco uma pinça para medir o corpo da mosca. Observem que eu estou colocando a pinça aberta, medindo o corpo da mosca. E eu agora posso colocar a pinça sobre o corpo da mosca e criar o ponto de visão para que eu possa fazer o corte, que seria aqui. Pronto. Está feito o corte. Descartei o resto do material e agora eu vou apenas corrigir o material que escapuliu aqui da... Pronto. Está aqui o poste. Está pronta a nossa parachute Adams.